Glória a Deus. Hoje eu quero falar com você, nesse primeiro dia de jejum, sobre restaurando a fé ressequida. Prometo que na quarta-feira, na verdade amanhã, continua, eu vou trazer os slides para você. Hoje eu não consegui trazer, mas a partir de amanhã, quero me comprometer a ter os slides aqui para você. Restaurando a fé ressequida. A fé, como eu falei, é algo muito importante. Dentro da Nova Aliança, existem duas coisas que fundamentam a vida da igreja: a graça e a fé. Por que a fé ela é tão importante? Porque a fé é como se fosse a moeda do mundo espiritual. Tudo que você adquire no mundo espiritual é por meio da fé. Não é por sacrifícios, não é por renúncias, não é por ofertas, porque todas essas coisas só são válidas se forem feitas, praticadas por fé. Paulo diz em Romanos que tudo o que nós fazemos sem fé é pecado. Por quê? Porque a fé é essa moeda que nós interagimos com o mundo espiritual e nos faz receber tudo aquilo que Deus tem. Pela fé eu me relaciono com Deus, pela fé eu sou salvo, pela fé eu sou abençoado. Tudo é por meio da fé. Agora, se tudo é pela fé, e se a minha fé é pouca? E se a minha fé é fraca? Por isso que é importante nós ativarmos e fortalecermos a nossa fé. Porque quanto mais forte for a nossa fé, maior será o nosso acesso. É igual ao dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais acesso você tem, mais poder você tem. Espiritualmente é a mesma coisa. Quanto mais fé, mais poder. Quanto mais fé, mais acesso. Quanto mais fé, mais unção. Amém? Cada um de nós aqui temos uma medida de fé que Deus nos deu. Talvez a minha medida é menor que a sua. Você sabia disso ou não? Cada um de nós aqui recebeu um pouquinho de fé de Deus. Alguns têm muita fé de forma natural. Conhece alguém assim? Naturalmente ele tem muita fé. Por quê? Porque Deus deu isso para ele. Já outros têm pouca fé. Naturalmente. Não precisa acontecer nada de ruim. Só de ele viver, a fé dele é pequena. Conhece gente assim? São dois níveis de medida de fé. Aí, se você não entende, você fala, nossa, então Deus é injusto, né? Deus dá muita fé para uns e pouca fé para outros. Não, porque aquele que tem muita fé, se ele não agir em fé, ele vai perder a fé que ele tem. E aquele que tem pouca fé, se ele exercitar a fé dele, se ele fortalecer a fé dele, ele pode ter mais fé do que aquele que recebeu muita fé. Por quê? Nós vamos falar sobre isso no final da ministração. A fé é como um músculo. Assim como o músculo precisa ser exercitado para crescer e ser forte, a fé é da mesma coisa. Então, não importa se você tem muita ou pouca fé, você precisa fortalecer essa fé. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim, se a sua pouca fé está em você, use ela e ela vai crescer. Você crê nisso ou não? Agora, entenda o seguinte. Como eu falei para você, Deus quer nos abençoar. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso? Diga, Deus quer me abençoar. Não, fala como quem acredita. Diga, Deus quer me abençoar. Olha como que até isso a religião, ela tirou de nós, né? A religião coloca para nós que Deus quer nos tomar, né? Deus quer tomar o nosso tempo, Deus quer tomar nossa comida, Deus quer tomar nosso dinheiro, Deus quer nos punir, Deus quer nos castigar, Deus quer trazer juízo. Só que não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia apresenta para nós é que Deus está disposto a nos abençoar. O prazer de Deus é nos abençoar. Certa vez Jesus disse assim, maior é aquele que dá do que aquele que
Se você é aquele que fica dando coisas para Deus, quem é maior, você ou Deus? Você, porque Jesus disse que maior é aquele que dá. Então, se maior é aquele que dá, quem tem que ganhar em dar? Ok? Vocês estão dormindo ainda? Se maior é aquele que dá, na minha relação com Deus, quem que tem que ganhar em dar? Deus. Porque se maior é quem dá, eu sou maior do que Deus? Não. Se na minha relação com Deus eu sou o que dá mais, e Deus é quem recebe mais, então eu sou maior. A minha relação com Deus deve ser, Deus é quem me dá mais, Deus é quem me abençoa mais, porque Ele é maior do que eu. Amém ou não? Viu como você não tem fé para isso? Porque a religião colocou na sua cabeça que Deus quer tomar tudo do você. Só que não é assim, irmão. Não há nada que você possa dar para Deus que Ele não tenha te dado primeiro. Se você dá algo para Deus que não provém dEle, Ele não vai pedir para você. Porque Deus só pede para Ele aquilo que Ele já te deu. Olhe, e é uma palavra que Deus me deu. A Aline falou que ela já sabia disso. É porque ela é poderosa em Deus. Eu sou pequenininho. Olha o que Deus falou comigo, eu vou compartilhar com você no mês que vem. Deus falou assim, ó, até as ofertas que você dá, eu quero restituir. Aí você fala, pastor, já sabia. Desculpa, eu sou burro, eu não sabia. Olha o que o Senhor falou. Na restituição, até as ofertas, até os sacrifícios, tudo que você fez, eu vou te devolver. Falei, que bênção, rapaz, olha aí, novidade. Aí eu fui contar para minha esposa, ela... Você não sabia? Eu não, sou burro, não sei das coisas. Então, irmão, até o que você dá para Deus, Ele vai devolver para você. Olha que bênção. Aquele sacrifício que você fez chorando. Aí, quem não sacrifica se lascou, né, irmão? Por quê? Porque olha o que Deus diz. Lembra que eu falei para você, Deus vai restituir quantas vezes? 120. Só que... Isso é palavra para o mês que vem. Larga a mão. Vamos embora. Vamos aqui, Mateus 12. Mateus 12. Abre aí sua Bíblia. Então, você que sacrificou chorando, fique em paz, vai voltar. E não é 120 vezes. É 120%, é mais. Mas depois nós vemos isso aí. Aí criando fé primeiro para você receber. Porque eu falar, você não vai crer. Mateus 12, versículo 9 diz o seguinte: Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe propôs: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Então, dirigiu-se ao homem e disse: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Esse texto é um texto muito bom para nos mostrar aquilo que eu estou tentando fazer e viver nesse jejum. O texto diz que esse homem, ele tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada, uma mão atrofiada. O que é uma mão ressequida? É uma mão que por algum motivo o sangue não corre mais nessa mão. E à medida que o sangue não corre, ela vai atrofiando. Já viu alguém com mão assim? Ela vai atrofiando, ela vai ressecando, e aí ela vai diminuindo, virando aquela mão deformada, essa é a palavra.
E aí, é interessante, quando se fala de mão, nós falamos do quê? Daquilo que nós usamos para pegar as coisas, segurar as coisas. Nós usamos a mão para nos defender, para lutar. Ou seja, a mão, ela é uma ferramenta muito importante na vida humana. E quando nós falamos de mão no mundo espiritual, nós estamos falando da nossa fé. Por quê? Porque é pela fé que eu agarro as coisas no mundo espiritual. É pela fé que eu tomo posse das bênçãos de Deus. É pela fé que eu me defendo do inimigo. É pela fé que eu luto contra o inimigo. Ou seja, a mão aponta para a fé. A sua fé é a sua mão espiritual. Só que a grande verdade é que a maioria de nós tem uma fé ressequida. Muitos nasceram assim, sua fé é pouca. Mas outros foram tendo a sua fé minada no decorrer da sua vida. Sua fé foi atrofiando, a sua fé foi diminuindo, ao ponto de que já não flui mais vida naquela mão e você não consegue mais pegar as coisas. Quer ver? Uma pessoa que ela tem uma fé ressequida, ela ora, mas as coisas não acontecem. Não se manifesta agora, fica olhando, prestando atenção, nunca vivi isso. Por quê? Porque uma fé ressequida, uma fé atrofiada, não consegue segurar. Às vezes Deus até te abençoa, mas você não segura a bênção. Vira para o seu irmão e fala, segura a bênção, irmão. Deixa ela embora não, irmão. Então, preste atenção. Se tudo o que Deus faz, Ele faz pela graça, falta graça para Deus? Não. Mas se tudo o que Deus faz, tudo que Deus manifesta em nós, é por meio da nossa fé que nós recebemos, falta fé para nós? Essa é a pergunta. Não é sobre se Deus quer me abençoar, porque Ele quer. A questão é, a minha fé está sã o suficiente para receber o que Deus quer me dar? Porque, irmão, não tenha dúvidas, Deus quer te abençoar. A grande questão é, você não consegue segurar esse trem. Por muito tempo, eu já falei para você, né, e nesses dias eu estou aprendendo muitas coisas. Por muito tempo, o que a gente diz? Deus só dá, né? Onde foi que eu ouvi isso? Não sei se foi aqui ou foi em algum lugar. Deus só dá o que a gente consegue receber, né? Quem já ouviu isso? Eu já ensinei isso para você. Que Deus não vai te dar o que você não está pronto para receber. Irmão, não é que você não está pronto, é que você ainda não ativou sua fé. Porque se Deus quer te dar algo, Deus vai querer te dar algo que você não está pronto para receber? Não faz sentido, Deus é esquizofrênico. Deus sabe que eu não consigo e Ele vai me dar? Não faz sentido, irmão. Agora, é verdade eu dizer que Deus quer me abençoar, mas a minha fé não é suficiente para receber. Não é questão de maturidade, não é questão de capacidade, é questão de fé. Então quer dizer que se eu crescer na fé, ainda que imaturo, Deus vai me abençoar. Tá vendo? Você não crê, né? Por isso que esse jejum é importante. Oh, meu Deus. Ajuda, Jesus. Agora, por que Jesus quer curar a nossa fé? Duas coisas importantes. Primeiro, diga comigo, eu sou de Jesus. Diga isso de novo. Se você é de Jesus, a sua fé atrofiada te impossibilita de viver aquilo que Jesus tem para você. Por que Jesus quer curar a nossa fé? Porque sem fé não vivemos o que Ele conquistou para nós. E fazemos então do sacrifício dele algo inútil. Se Jesus me conquistou, se Jesus pagou o preço por mim e eu não tenho fé para desfrutar disso, é em vão. Olha o que Jesus disse na história que nós lemos. No versículo 11, Jesus ilustra a situação daquele homem a uma ovelha.
uma ovelha que caiu dentro do buraco. Agora, olha que interessante. Você é a ovelha de Jesus? Se você é a ovelha, ele é o que seu? Pastor. E o pastor, o Jesus não é um pastor qualquer. Ele diz que ele é o bom pastor. O bom ali é perfeito. Jesus é o perfeito pastor e ele cuida das suas ovelhas. Então, se você tem uma doença, se você tem uma necessidade, isso é preocupação de Jesus. E se você não tem fé o suficiente para acessar cura, para acessar prosperidade, para acessar libertação, isso é um problema para Jesus, porque você é dele. Uma vida danificada prejudica o testemunho de Jesus. Você não é de Jesus? Se você vê um menino que tem pai, que tem mãe, andando tudo esmulebento, você culpa quem? Os pais. Se você, sendo filho de Deus, você anda de qualquer jeito, você anda mulambento, tudo ferrado, quem é o culpado? Eu, pastor, eu. Não, Deus é o culpado, porque você é filho dele. E Deus nunca vai levar a culpa por você, irmão. Ele sempre vai fazer de tudo para você viver o que ele tem para você. Uma vida mirrada não glorifica a Deus. Então ele não quer que nós vivemos essa vida. Amém ou não? Agora, o que é interessante? Aquele homem pediu para ser curado? Não. Jesus sabia que ia curar ele? Sabia. Jesus já entrou na sinagoga sabendo o que ele ia fazer. Jesus já saiu de casa sabendo o que ele ia fazer. Aquele homem não pediu, aquele homem não foi ali com esse intuito, ele estava ali para ouvir a palavra. Só que Jesus já sabia o que ia acontecer. Deixa eu te dizer, irmão, Jesus já sabe qual vai ser o final desse jejum para você. Ele sabe que você precisa e ele decidiu ativar a sua fé. Agora, o que você precisa é se dispor. E é o que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Segunda coisa. Primeiro, por que Deus quer curar a minha fé? Porque eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. Segundo, porque a fé atrofiada coloca você no buraco. Dá uma olhada de canto, não olha direto no olho não, que intimida. Dá uma olhada de canto, vê se esse irmão ele está vivendo no vale ou ele está na montanha. Vê aí, só de cantinho de olho assim. Salmo 23 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O que nós aprendemos? E é um fato também. A vida tem vales. Sim ou não? Sim. Existem momentos da nossa vida que nós caímos no buraco, que nós passamos por um vale. Só que quando o salmista ele escreve esse salmo, ele usa algumas expressões no hebraico que são importantes. Então ele diz, ainda que, fala comigo, ainda que. O que é o ainda que? No hebraico, não é uma possibilidade, é uma anomalia. Para nós é uma possibilidade. Quer dizer que, se eu cair no vale, se eu for no vale, ou seja, posso ou não posso, agora ou depois. Só que no hebraico não. No hebraico estar no vale é uma anomalia, porque não é essa a vontade de Deus. Por isso, se eu passar pelo vale, o Senhor me conduzirá para sair dele. Porque o vale não faz parte do plano de Deus para mim. Amém? Então eu posso passar pelo vale? Sim. O que eu não posso é concordar em estar no vale. Porque é uma anomalia para Deus. Você está aqui ou não? Então o que Jesus diz na ilustração dele? Se uma ovelha cair no buraco, quem é o homem que não vai salvá-la? Jesus está dizendo, você com a sua fé ressequida, sua vida vira um buraco. Você só vai afundando, você vai se acostumando com aquilo. Você começa a viver uma vida esburacada. Conhece essa expressão? Né?
Uma vida esburacada. Está cheio de buraco. Está com buraco na finança, está com buraco na saúde, está com buraco na fé, está com buraco para tudo quanto é lado. E quando os buracos não estão no corpo físico, né? Aí pronto, aí acabou com tudo. Só que não é essa a vontade de Deus para nós. Deus tem para nós uma vida de crescimento, não uma vida de vale. Só que eu só consigo sair desse vale se a minha fé for ativada. Eu não sei qual a sua condição de vida hoje, mas eu preciso que você mude a sua mente para que você compreenda: Deus não te chamou para viver uma vida esburacada. O que a gente tem como expressão aqui no Brasil? Entre trancos e barrancos nós vamos indo. Essa é a vida, mas não é a vida que Deus tem para nós. Olha para você ver como é que o evangelho ele é complicado, no sentido de que, além de tirar a religiosidade da nossa cabeça, tem que tirar a cultura de pobre que nós temos no Brasil. Porque uma pessoa que tem que mentalidade que entre trancos e barrancos a vida vai indo, o dia que ela não tem problema, ela acha que alguma coisa está errada. Ou pior, ela acha que Deus está preparando um problemão bem grandão para ela cair de uma vez. Tá muito bom, você vai ver daqui a pouquinho, você vai ver o arrombo que vai vir. Isso não é mentalidade de quem nasceu de novo. Eu preciso ter bons pensamentos a respeito de Deus. Deus tem uma vida abundante para nos dar. Amém? Terceira coisa, por que Deus quer curar a nossa fé? Porque sem fé não há descanso. Diga comigo, sem fé não há descanso. Vê se Jesus ele não é um caçador de confusão. Que dia que Jesus curou esse homem? Sábado. E é interessante que os fariseus eles também gostam de confusão, porque eles chegaram Jesus. Jesus está indo na sinagoga para ouvir a mensagem, e aí o fariseu falou: vamos matar esse homem. Mas a gente precisa de alguma coisa para matar esse homem. Já sei, hoje é sábado, no sábado ninguém pode trabalhar. E curar é um trabalho. Por quê? Porque você vai manifestar algo e transformar a condição de uma pessoa. Isso é trabalho. Então eles falaram: Senhor Jesus, é lícito curar no sábado? Aí Jesus falou: rapaz, olha aí, vou ter que curar alguém. Só para contrariar. Interessante que nada na Bíblia está escrito por acaso. Quando Deus criou o sábado, a palavra sábado, né, que é o nosso sábado hoje, vem de Shabat, do hebraico. E quando Deus criou o Shabat, o propósito de Deus era não criar um dia, mas trazer um entendimento. Shabat significa descanso. Significa o quê? Descanso. Quando que Deus criou o Shabat? Logo após de ter criado o homem. Então, no sexto dia, Deus criou o homem. No sétimo dia, Deus criou o Shabat, o descanso. Ou seja, Deus está dizendo: eu criei o homem para descansar. E descanso também significa desfrute. Eu criei o homem para desfrutar. Mas desfrutar de quê? De quem eu sou e de tudo que eu fiz. Então, o plano de Deus para o homem é uma vida de descanso, é uma vida de desfrute, de descanso. Só que uma pessoa que não consegue segurar nada, não consegue trabalhar, não consegue viver a vida dele em paz, com a mão atrofiada, né, parecendo um dinossauro Rex, né, andando com a mãozinha. Ele tem uma vida de descanso? Não. Então, nada do que está na Bíblia está por acaso. Aquele homem, ele até podia viver no sábado, mas ele não vivia no descanso. O sábado era só um ritual para ele. Muita gente, irmão, vive com Deus a mesma coisa. A gente diz: Deus cura, mas cura os outros. Eu, quando estou doente, eu acho que eu vou morrer. Deus abençoa os outros, porque quando eu estou com um problema, parece que eu vou morrer. Porque eu
tenho a fé, mas eu não desfruto da fé. Eu tenho Deus, mas eu não desfruto de Deus. Isso precisa mudar na sua vida, irmão. Deus tem uma vida de realizações para você. Você tem que parar de crer para os outros, você tem que começar a crer para você. Por quê? Porque Deus tem para você uma vida de descanso. Deus tem para você uma vida de desfrute. Amém ou não? Então entenda o seguinte. Por que Deus quer curar a nossa fé? 3 motivos. Primeiro, porque você pertence a Jesus. Segundo, porque sem essa fé você vive no buraco e Deus não te chamou para viver no buraco. E terceiro, porque senão você não desfruta, você não descansa. Se Deus tem para nós um ano de graça, viver no buraco não faz parte da graça de Deus. Viver fora do plano de Deus não é graça. Viver perturbado, irmão, crente perturbado é crente com fé ressequida. Se você olha para o irmão, ele só vive cansado. As palavras dele são só palavras de cansaço, de derrota. Você olha para o irmão, você quer pegar o irmão no colo. Fala, ô irmão, em nome de Jesus, tadinho do irmão. Esse irmão, ele é o Tiranossauro Rex. Ele fica andando assim, ó, balançando. Em nome de Jesus, irmão, você foi feito para descansar. Aleluia, pastor. Dormir é comigo mesmo. Não, é descansar acordado também. Pessoas com ansiedade, pessoas nervosas demais, pessoas estressadas, pessoas depressivas não vivem no descanso. Irmão, deixa o trem pegar fogo, só não deixa o fogo entrar para dentro de você. Deixa pegar fogo do lado de fora. Fala, nossa, aleluia. Essa é a promessa de Deus para nós, irmão. Aqui dentro eu tenho que estar em paz. Pastor, mas minha vida não está em paz. O problema é da sua vida. Estou falando de você. Você tem que estar em paz. Por quê? Como que eu fico em paz? Crendo que Deus tem solução para aquilo. Agora, se o problema entra para dentro de mim, quem vai resolver eu? E o pior, se o problema entra para dentro de você, quando ele resolve de fora, você ainda fica problemático. Por quê? Tem gente que passaram por um momento de estresse no trabalho. E aí o estresse entra para dentro dele, ele leva para casa. O estresse ficou lá no serviço, o problema. Só que ele levou, aí ele vai para casa, estressa em casa, perturba em casa, no outro dia, o problema já resolveu, ele traz de volta. E aí, pessoal, vamos continuar a nossa discussão? Não, mas nós já resolvemos, mas eu não, eu estou estressado ainda. O problema é seu, você que levou o problema que você... Não, vou trazer ele de volta. Vem um problema, em nome de Jesus. Conhece gente assim ou não? Vamos lá. Você está conseguindo entender? Você está me acompanhando ou não? A pergunta então é, como curar uma fé ressequida? Como? Como? O que o texto diz? No versículo 13, Jesus disse para o homem. O que Jesus disse para o homem? Vê se você acha aí. Um problemão desse. Jesus vira para o homem e fala assim, estende sua mão. Só isso. Esse aqui é um ponto que você precisa prestar atenção. Porque o que eu vou te dizer é um pouco contraditório. Por quê? Nós estamos falando sobre curar, fortalecer e ativar a nossa fé. Amém? Se a minha fé está atrofiada, se a minha fé está ressequida, se a minha fé não está valendo de nada, como que eu faço para curar essa fé? Jesus diz, estenda a sua mão. Ou seja, para eu ter a minha fé ativada, eu preciso ter uma posição de fé. Fala, pastor, aí fica difícil aí. Para curar a fé eu tenho que ter fé? Mas eu preciso da fé para curar a minha fé? E aí eu estou sem fé para curar a fé? E como é que eu vou ter fé se eu não tenho fé? É um ponto contraditório, presta atenção. Diga comigo, para curar a fé,
eu preciso ter posição de fé. Fala, então, para mim não vai dar certo, pastor. É aí que você se engana, meu irmão. Você já tem fé. Ela só precisa ser ativada. E como a nossa fé é ativada? Através de uma atitude. Você não vai ativar a sua fé se você não se mover em direção a isso. Entenda o seguinte: nenhum dos milagres de Jesus foi atrás para fazer o milagre. Ou alguém chamou, ou alguém atrapalhou Jesus, entrou no meio do assunto, ou como aconteceu nesse texto, os fariseus provocaram Jesus. Por exemplo, Jesus saiu para ir curar a filha de Jairo, mas porque Jairo o convidou, Jesus não saiu de casa para ir lá. Alguém o chamou. A mulher do fluxo de sangue, ela interrompeu Jesus e foi curada. Esse homem, os fariseus instigaram Jesus. Ou seja, todo milagre ele só acontece se houver um posicionamento. Se eu quero ter a minha fé ativada, se eu quero ter a minha fé fortalecida, eu preciso me posicionar. E esse jejum é um tipo de posicionamento. Aí você fala, não pastor, mas é muito simples, é muito pouco que eu faço. Mas é isso. Aquele homem, ele tinha alguma coisa para oferecer para Jesus? Não. Jesus só disse para ele, estenda a sua mão. Se você tem algo pouco, é esse pouco que Jesus vai usar. Você só precisa agir. Jesus não pediu para aquele homem, olha, você quer ter a sua mão curada? Faça propósito, faça campanha, dê uma oferta. Não, estende a sua mão. Estende a sua mão. Senhor, mas a minha mão está atrofiada, ela não vai, não tem como. Se vira, se movimenta, porque é só disso que você precisa. Se eu ficar no lugar reclamando da vida, nada vai mudar. Eu não tenho fé, pastor, se joga. Porque quando você se jogar, o Espírito Santo vai receber aquilo como uma autorização. E ele vai entrar em você e vai ativar a sua fé. Como que Pedro andou sobre as águas? Se jogando. Se és tu, me manda aí que eu vou. Ele não perguntou se ele podia andar sobre as águas. Ele se jogou. A vida com Deus, irmão, é uma aventura. Se você é uma pessoa muito polidinha na sua vida, você tem medo de arriscar, você nunca vai viver grandes coisas em Deus. Porque a fé exige correr risco. Então eu preciso ter uma atitude de fé. Agora, essa atitude é perfeita? Não. Não preciso ter uma atitude perfeita, não preciso ter uma atitude extraordinária. É simples. Aquele homem só precisava estender a mão. Pastor, será que existe um fiscal de fé no céu? Será que quando eu vou orar, o anjo vem, deixa eu ver como é que está a sua fé, muito ou pouca? Não, irmão, só o fato de orar, você está dizendo que você crê. Talvez sua fé não está aquela fé, fezinha. Mas só a sua oração já demonstra que você crê. É só disso que Deus precisa. Você está entendendo, irmão? Olha como que o evangelho é uma bênção. Eu não preciso ter muita fé. Eu só preciso agir. Pastor, agir como? Agir em fé. Mas eu não tenho fé. Tenho. Porque quando eu paro e oro a Deus, ainda que incrédulo, eu estou demonstrando fé. Quando um ateu fala assim, eu vou ler a Bíblia só para provar que Deus não existe, ele já está crendo. Ele só não sabe, mas ele está crendo. Quando alguém faz um filme só para combater Deus, para dizer que Deus não existe, ele já está crendo. Trouxa é nós que fica querendo debater. Não, só o ato de alguém fazer algo para comprovar que Deus não existe, ele já está crendo que Deus existe. Por isso ele precisa combatê-lo.
Porque a fé é nativa do homem. Sem fé o homem não se relaciona com Deus. O homem foi criado para isso, ué. Todos temos fé. Amanhã eu vou falar com você sobre os tipos de fé. Você vai entender sobre isso na palavra de Deus. Mas entenda o seguinte. Eu coloquei uma ilustração aqui que eu achei muito interessante a respeito dessa questão de atitude de fé. Quem vai ter um carro esse ano aqui, diga amém. Esse amém aí vai vir um quê, né, irmão? Hot Wheels. Quem vai ter um carro esse ano, diga amém. Amém. Aleluia. Tem que estender a mão, irmão. Amém, aleluia. Não vi nada para você. Olha que interessante. Como é que faz para um carro funcionar? Olha para você ver, né? Ligar a chave, né? Aí o motor. E o nível do óleo? E os pneus? Olha como é que Deus colocou em nós uma mente simples para as coisas. O que eu tenho que fazer para um carro andar? Ligar a chave. Oxê. Como que é só ligar a chave e o carro anda? Não é não, irmão. Tem toda uma engenharia por trás, sim ou não? Mas isso não é problema seu. Com Deus é a mesma coisa. Pastor do céu, fiz uma oração, minha vida mudou. Mentira. Tem toda uma engenharia por trás que foi trabalhada. Mas isso não é problema seu. Você só tem que virar a chave. Deus não quer que você construa um motor. Deus não quer que você fique olhando o nível do óleo. Deus só quer que você vire a chave. E o que é virar a chave? Só estender a mão. Quando eu dobro meu joelho, eu sou canseira mesmo, né? Aí eu sento, ô Jesus, eu não quero joelhar, não, vou ficar sentado. Eu estou virando a chave. É igual Josué. Ô Senhor, em nome de Jesus, Jesus não existe ainda não. Em nome do Senhor mesmo, para esse sol aí. Imagine Deus, nossa mãe de Jesus. Parar o sol, é porque ele não sabe que o sol está parado. Eu tenho que parar a terra, porque é a terra que está girando. Mas se eu parar a terra, eu vou criar um colapso no mundo tão grande. Mas ele pediu, né? Ele virou a chave, o carro vai ter que andar. Aí imagine Deus parando a terra no meio. Josué sabia que ele estava fazendo isso? Ele só falou, ô Senhor, dá só mais um pouquinho de sol, só mais uns minutinhos, só para nós ganhar a batalha aqui. Ele não sabe o que está por trás. E ele nem precisa saber. Irmão, tem oração que você faz, que você, se você soubesse o trabalho que dá para Deus te responder, você não faria. Mas é por isso que ele não quer que você saiba. Porque se Josué soubesse que se ele pedir para Deus parar o sol, quer dizer que vai parar a terra. Se parar a terra, as árvores, as plantas vão parar de liberar oxigênio. Se parar os oxigênios, o peixe vai morrer. Se parar as águas, as ondas vão entrar em ebulição. O mar vai virar em ebulição. Ele vai, não, larga a mão, vamos perder essa guerra mesmo. Vai morrer todo mundo. Pois é, irmão. Esse é o poder do evangelho. O problema fica com Deus. A chave fica com você. Jesus diz, eu dou a vocês a chave do reino. O que ligar, está ligado. O que desligar, está desligado. Não é simples, não é só apertar o botão ali e liga a luz? É não, irmão, é uma fiação, é um trem arada, é energiza. Porque não adianta você ligar ali, não tiver luz lá fora. É uma bagunça. Mas você pensa nisso? Ô Senhor, em nome de Jesus, que tem energia lá no poste, Pai, que a energia que vem do poste venha lá da central, que tenha luz lá na central, Senhor, e a luz da central que vem lá da hidrelétrica, Senhor, em nome de Jesus, que tenha em nome de Jesus, e a água que está lá, que venha da chuva, Senhor, manda chuva lá na hidrelétrica para ligar a minha luz. Você fica assim? Nossa, a bosta não está funcionando? Você nem quer saber se choveu, se não choveu? Eu quero luz! Porque foi a simplicidade que Deus colocou em nós, irmão. Eu não quero saber se é diabo, se é anjo, eu não sei quem está me impedindo, não. Eu só estou pedindo para Deus resolver meu problema. Ô, irmão, você precisa aprender isso. Então o que eu tenho que fazer? Estender a mão. Vira para o seu irmão e fala, estende a mão, irmão. Estende a mão.
Faz o simples. O que é estender a mão? Vamos lá, algumas coisas aqui para a gente terminar. Em primeiro lugar, estender a mão é se abrir para Deus e para suas bênçãos. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando, irmão? Estender a mão é se abrir para Deus e suas bênçãos. Deus não está esperando de você uma grande fé. Deus só está esperando de você uma atitude. Deus só quer que você estenda a sua mão, que você se coloque em posição como alguém que está aberto para receber. Quando Jesus disse para aquele homem, estende a mão, Jesus falou qual? Não. Jesus falou, estende a mão. Opa, bom. Não, irmão. Na cabeça dele, ele está falando assim, cara, é agora. Sei lá qual mão ela quer, mas eu quero meu milagre, estou nem aí. É essa aqui. E se Jesus só quisesse pegar na mão dele? Pai, aí, irmão, bom Pai, Senhor. Problema seu, eu quero é milagre. Estenda a sua mão, irmão. Fica igual aquela mulher do fluxo de sangue, igual Zaqueu. Larga a mão da mulher do fluxo de sangue. Fica igual Zaqueu. Jesus vai passar aqui e eu vou ver ele. Ele não quer me ver, se ele quer, não quer, o problema é dele, eu quero. Você tem que estar nesse jejum com essa mentalidade, irmão, se a bênção vier, se for para o outro, eu pulo na frente. Eu estou aberto para receber. É isso. Essa palavra não foi para mim, estou nem aí, é meu. Por exemplo, nós vamos ter um momento que nós vamos compartilhar testemunho. Visão. A irmã teve a visão que Deus vai abençoar. Você fala, amém, Senhor, eu recebo. Mas não é para você, estou nem aí. Eu estou aqui para receber. Pastor, mas ensinaram para mim que buscar Deus só para receber, Deus não gosta. É porque eles não lêem Bíblia. Porque o que a palavra de Deus diz é que Deus quer nos abençoar. E eu preciso querer receber. Pior coisa que tem é você dar coisa para quem não quer. É ou não é? Né, Ana? Faz um bolo e a pessoa não come. Ai, que raiva, que ódio, né? Chega peca, né, irmão? Pior coisa que tem é Deus querer te abençoar, mas você está perdido, você está desligado. Vem para o culto, assiste a ministração, irmão, aberto para receber. Você está aqui ou não? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, olha que coisa. Imagina se Jesus fizesse uma pegadinha com esse homem. Não, não é essa mão não, é a outra. Meu Deus. Porque Jesus não falou qual mão que era. Era só a mão, estende a mão. Bom, dá licença, deixa eu passar. Não, o senhor quer minha mão? Então toma essa aqui, ó. Aí o que é interessante? Jesus orou por ele? Não. Jesus falou alguma coisa para ele? Não. Na hora que ele estendeu a mão dele, sozinha. Ele falou, sabia, joguei a mão certa. Jesus não orou, Jesus não falou nada, tanto é que o versículo acaba, a mão foi restaurada e Jesus foi embora e acabou. Não, pastor, quando tiver aquele culto, assim, que a presença de Deus estiver assim forte mesmo, assim que o teatro estiver explodindo, aí eu vou. Aí não precisa não, aí não precisa de fé. Se você estiver aberto, ainda que ninguém sinta nada, você vai receber. Você está entendendo ou não? Jesus não orou, Jesus não fez nada. Jesus falou, estende a mão. Ele falou, agora. Pronto. Era só isso. Fala, é só isso? Só. Segunda coisa. Estender a mão significa se apropriar das bênçãos. Diga comigo, apropriar. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Isso significa que, para Deus, todas as bênçãos
já estão liberadas para nós. Se eu tenho uma fé fraca, eu leio esse texto e passo batido. Agora, se eu estou aberto para receber, eu não posso ler um texto desse de qualquer jeito. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Peraí, Deus já me abençoou? Então eu recebo, eu tomo posse das minhas bênçãos. Não adianta, irmão, eu ler a palavra, ouvir a palavra e não tomar posse dela. Por isso que você tem que falar amém, né? Você não consegue, parece que o Satanás trava a sua boca. Você tem que levantar a mão, você tem que agir, porque nessa sua atitude você está se apropriando da bênção. Você está se apropriando da palavra. Irmão, como que eu libero fé? Acabei de falar, como? Falando. Não, pastor, eu creio. Aqui dentro, aqui ó. Olha eu crendo aqui ó. Não, irmão. A boca fala do que está cheio. Se você diz que crê, mas isso não se verbaliza, você está mentindo para você mesmo. Então se você vem no culto, você fala, nossa, que culto abençoado. Então quantos amém você deu? Não, Deus me abençoa ouvindo. Mentira. Paulo diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Não é só crer no coração, precisa sair da boca. Precisa ter uma atitude, precisa ter um posicionamento. O cego, Bartimeu, ele gritava, e o povo dizia, cala a boca, e ele gritava mais alto, porque sem expressão não existe fé. Vai dar certo. Eu creio. Fé é tomar posse. Deus dá, mas eu tenho que receber. Então, se eu estou aberto para receber, tudo que passar é meu, irmão. Quer ver? Deixa eu te dar um conselho que eu pratiquei e deu certo. Vamos lá. Deixa eu usar um exemplo aqui. Vamos usar o exemplo do carro que eu já dei. Quem vai ter um carro esse ano? Diga amém. Você sabe que carro que é? Então, olha que coisa simples e idiota. Idiota. Você sabe qual é o seu carro? Sim ou não? Pastor, tiver roda, tiver como entrar dentro é meu. Não, irmão, em nome de Jesus. Entra nisso não. Apesar que você está num ano abençoado. Até se você pedir lixo, Deus vai te dar luxo. Aleluia. Sou forte, faz o corte. Então eu sei o carro que eu quero. Eu creio que Deus vai me dar. Então a partir de hoje, quando esse carro passar na minha frente, eu digo, eu tomo posse. Pastor, mas isso é idiota. Mas é os idiotas que ganham as coisas. Quem não chora, não mama. Diz o Salomão. Então, meu carro passou por mim. Ou eu tomo posse em nome de Jesus. Não desse, Senhor, que esse é do irmão. O meu. Isso para o mundo espiritual é fé. Pastor, eu não quero carro. O que você quiser, eu quero casa. Passa na frente das casas. Oh, Senhor, obrigado. Aleluia. A polícia, aleluia. Tenha atitudes de fé. Esteja aberto para receber. Você colocou um alvo de oração sobre a salvação de alguém. Comece a declarar palavras sobre essa pessoa. Irmão, só para você ter uma ideia como é que o diabo é diabo mesmo. É diabo. Se ele não fosse o diabo, ele não tinha como ser outra coisa não. Quando ele vê que você está orando pela vida de alguém, parece que a pessoa não fica mais endiabada. É o diabo falando assim, aqui você não vai ganhar. Mas se você deixar ele te amedrontar, você tendo a vitória na mão, você vai perder. Então você está orando por alguém, parece que aquela pessoa vai virar o diabo nesses 21 dias. Continue declarando aquilo que você crê, porque já é verdade. Amém ou não? Comece a viver isso, irmão, em nome de Jesus. Estender a mão significa você tomar posse do que é seu. Agora, uma coisa interessante. Quando você se posiciona, o Senhor ele começa a fortalecer a sua fé. E aqui é o terceiro ponto, e a gente conclui. Estender a mão é estar disposto a exercitar
a sua fé. O que isso significa? Como eu disse no começo, assim como um músculo, a nossa fé ela cresce e se fortalece à medida que nós exercitamos ela. Só que todo exercício tem o jeito certo e o jeito errado de se fazer. Às vezes a pessoa está tantos anos fazendo exercício e não tem resultado, porque ela está fazendo exercício certo da maneira errada. Então, por exemplo, acabei de falar para você sobre um exercício de fé, falar. Agora, eu posso falar e não ter a minha fé fortalecida. Por quê? Porque falar não é falar sobre o que eu estou vendo, é falar sobre o que eu creio. Então, exercitar a fé falando, por exemplo, é você olhar para a sua casa do jeito que ela está e dizer: Deus já me abençoou com uma casa melhor. Isso é exercitar a fé. Pastor, mas eu não tenho fé para casa. Então vamos diminuindo. O que você tem fé para quê? Pastor, um lápis. Então começa. Deus vai me dar um lápis. Deus vai me dar um lápis. E com esse lápis eu vou escrever. Mas pastor, isso é idiotice. Para você, para quem não tem fé para ganhar um lápis, irmão, isso é milagre. Aí você fala: pastor, deu certo, ganhei um lápis. Cresce. Deus vai me dar um caderno. Ai, Deus vai me dar um caderno, você vai ver. E quando eu tiver esse caderno, eu vou trazer ele para o culto. Vai falar: ai, que idiota. Para você, irmão, ele saiu do lápis para o caderno. Você não sai de lugar nenhum. Aí o irmão ganha o caderno. E agora? Agora Deus vai me dar uma mochila. Aí o diabo fala assim: você não está querendo demais, não? Já ganhou um lápis, ganhou um caderno. Por que você não pede uma caneta? Não. Porque assim que o diabo coloca primeiro o lápis, depois caneta. Quer lá saber de caneta? Quero chegar no meu objetivo. Eu quero a bolsa, quero a mochila agora. Aí você ganha a mochila, você fala: ok, entendi. Eu estou craque, já estou em 3 níveis. Senhor, deixa eu ver o que eu quero. Eu não posso saltar muito grande, que minhas pernas ainda estão pequenas. Senhor, eu quero um celular. Já saiu do lápis para um. Você vai esticando a sua fé. Não sai do lápis para o carro. Você não dá conta. Sua fé não consegue. Vai exercitando a sua fé. Esticando a sua fé. Tem gente, irmão, que ele ora por coisas grandes. E é como se ele estivesse orando por um lápis. Fala: nossa, eu queria uma fé dessa. Mas quantas vezes ele orou pela mesma coisa e nada aconteceu? Porque a fé deve ser exercitada. Vira para o seu irmão, fala: exercita, irmão. A fé. Pastor, já consigo ganhar, já sei pedir por coisas, Deus já me abençoa. Então vai para coisas grandes. Pastor, mas o que é coisa grande? Não sei, é grande para você. Pastor, mas e se eu pedir coisa grande demais? Bom, qual é o padrão que você está usando? O que é grande demais? Grande demais para você ou grande demais para Deus? Ah, pastor, mas não tem nada grande para Deus. Pois é, pede. Não há nada, nem a sua necessidade é maior do que Deus. Então não é sobre o que Deus pode me dar, é sobre o que a minha fé é capaz de receber. Se você tem muita fé, já começa no grande, irmão. Fala: Jesus, já vamos chegar estourando. Aleluia. Eu não consigo. Vai do pequeno. Aí quando você tiver o pequeno, estica, estica, estica. Quanto maior for a sua fé, maior serão as manifestações de Deus. Fala: pastor, mas isso não é errado, não? Não. Porque quanto maior for a sua fé, mais gente vai ser abençoada. Ah, pastor, como assim? O menino saiu de casa com 5 pães e 2 peixes, para ele comer. Aí Jesus fala: gente, nós estamos sem comida. Alguém tem alguma comida aqui para nós abençoar esse povo tudinho? Aí ele falou: aqui, ó. Virei a chave, se vira com o problema. Aí Jesus falou: pronto, é isso. Imagina o menino: nossa, o que era para mim
vai ser abençoado para todo mundo. Que bênção! Só aqui não seria uma bênção? Sim, só que qual é o final da história? Jesus disse que sobrou 12 cestos cheios. Um era do menino. Imagina o menino saindo de casa com 5 pães e 2 peixes, voltando com um cesto cheio de pão e de peixe. Aí entra a palavra do mês que vem. Até o que você dá, Deus multiplica. E não é para os outros, é para você. Aí faz as contas. 5, 120 vezes, dá quanto? 120% a mais dá quanto? Ô louco. Faz as contas, irmão. Não. 5 mais 120%. Então, 120% de 7 dá quanto? 11. Hã? 5? 45? Não, vamos pro todo logo. Dá 11, certo? De 7, né? Mas 7. 15,4. Um pão e um peixe e meio. Presta atenção. O menino saiu com 5 pães e 2 peixes. Se a multiplicação é 120%, voltaria com quanto? Vocês acabaram de falar, meu Deus. 15. Mas ele voltou com um cesto grande, que cabia aproximadamente 4 a 12 litros. A conta foi diferente, né? Fala, essa, pastor, é essa conta que eu quero, aleluia. É isso aí, mês que vem nós vamos falar disso aí. Mas entenda o seguinte, não tenha medo de pedir grandes coisas para Deus. Deus é honrado quando você pede coisa grande. Sabe por quê, irmão? Porque se você pede coisa grande, você crê que Deus é grande. Não, qualquer coisa que o senhor me der tá bom. Deus é o quê, irmão? Deus está dando esmola para você? Quem pede com ousadia é quem sabe que tem direito. Você está entendendo ou não? Ah, pastor, mas eu não tenho fé para isso. Vai esticando esse trem, irmão. Mas você vai crescer. Na força do ódio, você vai crescer. Qualquer coisa grande. Sai desse negocinho mirrado em nome de Jesus. Amém ou não? Agora, tudo tem a ver com aquilo que você está buscando. Mas a resposta é a mesma. Estende a mão. Atitude de fé. Esteja aberto para receber. Por exemplo, se você está orando por uma libertação, todas as vezes que você ouvir falar sobre isso, declare a sua. Também serei liberto em nome de Jesus. Tome posse disso. Tudo depende do que você quer. Ah, eu quero casar, eu quero um casamento. Então, quando você vê alguém casado, pega na aliança, fala, aleluia, Senhor. Aí, pastor, isso é bobeira. Bobeira para quem não quer o que você quer. Não, me passa essa unção para mim, aleluia, eu recebo. Se você não se mover, sua fé não vai ser esticada. E se ela não for esticada, você vai continuar atrofiado. Você entendeu? Fica de pé. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé. No começo eu pedi para você anotar, pega aí
o seu alvo. Se você anotou no papel, pega o papel. Se você anotou no celular, pega o celular, não tem problema. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé agora. Numa mão você coloca seu papel, seu celular. A outra você estende. Estende essa mão, irmão. Você está mirrado também? Estende a mão. Feche os seus olhos. Eu vou dizer e você vai repetindo, mas com ousadia. Amém? Você que está em casa, faça isso também. Você fez a sua anotação, pega a sua anotação aí. Participe desse momento. Você não está assistindo, você está participando. Vamos lá, feche os seus olhos. Respira fundo aí para sair voz aí dessa garganta sua. Vamos lá, diga: eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a minha vida será completamente transformada. Eu abro mão de viver uma vida mirrada, atrofiada, esburacada e cansada. Eu quero e eu vou entrar no descanso de Deus e viver uma vida de desfrute pela fé. Eu, nesse momento, estendo minhas mãos e declaro para o mundo espiritual ouvir: eu estou aberto para receber as bênçãos de Deus. Eu tomo posse, me aproprio de tudo o que já é meu, que Jesus conquistou para mim. Amém. Pai, nós declaramos a nossa fé nessa manhã. Com base em tudo que nós ouvimos nessa palavra, nós declaramos isso diante do mundo espiritual, Senhor. E nós tomamos posse daquilo que é nosso. Nós tomamos posse, Senhor, de um novo tempo sobre a nossa vida. Comece a orar agora sobre aquilo que você estabeleceu aí no seu alvo. Apresente essa área e comece agora a profetizar sobre ela. Comece a declarar não como está, mas como estará. Comece a dizer aquilo que você crê. Abra os seus lábios ao Senhor. A sua fé é liberada por meio das suas palavras. Comece a falar agora aquilo que o Senhor irá fazer. Aquela pessoa que você colocou, aquela família que você colocou como alvo de salvação, comece a declarar a salvação sobre elas agora. Comece a visualizar essas pessoas aqui com você, essas pessoas cultuando ao Senhor com você, agradecendo a você por ter orado por elas, por ter intercedido por elas. Isso já é uma realidade. Pai, nós liberamos a nossa fé agora e cremos que por meio dessa pequena atitude, por estender as nossas mãos, o Espírito Santo agora renova a nossa fé. O Espírito Santo agora ativa a nossa fé e nos fortalece para experimentarmos um tempo de restituição, um tempo de graça superabundante, um tempo de bênção sendo liberada sobre nós. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por cada testemunho que nós daremos. Obrigado por cada palavra que receberemos. Obrigado por cada visão, por cada resposta que o Senhor nos dará. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o teu poder que está operando em nós nessa manhã. Por isso nós declaramos, Senhor, já é nosso. Nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse nessa manhã e entregamos, Pai, as nossas mãos, estendemos as nossas mãos a Ti, recebendo tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. E aí nós vamos fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Antes disso, não perca a sua anotação. Se você anotou no celular, depois você passa para o papel. Eu esqueci de falar no começo, gente. Como eu falei lá, nós vamos ter essa semana online. Só quarta-feira que será presencial. Que dia? Quarta-feira. Quarta-feira será presencial aqui, 7h30, né? Você não gosta de chegar às 7 horas, vamos marcar 7h30 mesmo, tá tudo bem. Outra coisa, nós vamos ter a ceia durante todos esses 21 dias. Então você já prepara, que amanhã nós vamos fazer online. Você tem que ter a ceia preparada lá. Compra um pão, compra um suco de uva, pra você não ficar bêbado. E aí você vai participar com a ceia em casa. Amém? Pastor, eu quero ir lá para casa do irmão assistir. Vai na paz, Deus te abençoe. Só não teremos presencial. Se você quiser se reunir para você assistir, está liberado. Amém? Amém ou não? Amém. Só não vamos ter aqui. Mas você fica na liberdade, se você quiser ir para a casa de alguém, se você quiser se reunir, fique à vontade. Tá bom? Não é uma regra, mas é uma disposição para vocês fazerem. Só preciso que vocês tenham a ceia preparado lá para a gente cear juntos. Amém? Outra coisa, e aqui é um desafio para você. Como eu já expliquei para você, não existe culto a Deus sem oferta. Então, nem que seja R$1, aquilo que for, faça uma oferta todos esses dias de jejum. Não é sobre a quantidade, é sobre a sua ação. Amém? Pastor, mas eu vou estar com dinheiro físico, eu não vou conseguir fazer Pix, nem fazer transferência. Faça lá o seu culto, pega a sua caixinha de oferta, põe lá, quando você vier presencialmente você traz. Só que no ato do culto você precisa ofertar. Conseguiu entender? Amém. Não ter falado isso no começo, eu esqueci. Mas nós vamos fazer isso agora. Vamos fazer 3 coisas. Nós vamos cear e ofertar agora. Só que o que você vai fazer? Você vai vir aqui, eu vou ungir você. E aí você vai trazer a sua oferta. Você que vai trazer presencialmente. Você que vai fazer online, você vai fazer online. Aí você vem, eu te unjo, você faz a oferta, pega a ceia e volta. Conseguiu entender? Muito complexo? Só joga a mão. Então você pode vir, aí quem vier traz para mim o óleo aqui. Você que está em casa, tem como eu ungir você aí, mas eu vou ungir a câmera aqui, você vai estar ungido aí também, em nome de Jesus. Se você tem a sua oferta, aqui embaixo, nós temos o Pix. Gente, outra coisa, muita coisa, né? Nós mudamos a chave Pix da conta da igreja. Era para estar aqui na tela. Mas na descrição do YouTube tem, tá? Você que já tem salvo, tá tudo bem. Vai aparecer para você normalmente. Você que não tem, depois quarta-feira eu vou trazer para você. Mas na descrição do YouTube, você que está pelo YouTube, tem a descrição aqui. Você faz a sua oferta e eu vou orar por você daqui a pouco. Amém? Então vocês entenderam, né? Só que nós vamos vir para cá, porque senão vocês vão fazer confusão na hora de voltar e vai ser um atropelando o outro, né? Já vem com a mão estendida para você receber a bênção de Deus, em nome de Jesus. Pode ir. Te amo, Deus. Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Essa unção, ela foi colocada sobre você, porque nesse tempo o Senhor está nos ungindo para vivermos uma nova estação na nossa vida. Ao ungir as suas mãos, eu declaro que você começará a tomar posse de tudo que é seu diante do mundo espiritual. Sua mão está ungida, você está autorizado a tomar posse daquilo que é seu. Ao ungir a sua cabeça, eu declaro que sobre você está a autoridade do Senhor. Você não é qualquer um, você pertence ao Senhor e você carrega a identidade dele. Tenha essa mentalidade. Não acredite nas mentiras do diabo. Você é um escolhido do Senhor, um amado do Senhor, um filho de Deus. Debaixo dessa verdade, crendo que o Senhor tem uma nova fase, uma nova temporada para as nossas vidas, nós participaremos da ceia do Senhor. E essa ceia é uma ceia de ativação espiritual. Eu declaro que sobre você nesses 21 dias venha um renovo de Deus. Você será renovado por completo na sua fé, nos dons do Espírito que está sobre você, no seu chamado, no seu ministério. Um tempo de renovo sobre a sua vida. Levante os elementos da ceia. Diga comigo: eu declaro o renovo de Deus sobre a minha vida. Que nesses 21 dias, ao participar da ceia, eu receba uma nova porção da unção de Deus, da graça de Deus sobre a minha vida. Eu nunca mais vou viver uma vida fraca, porque o Senhor me renovará e ativará a minha fé. Pai, nós declaramos isso, e debaixo dessa declaração nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque é por causa do sacrifício de Jesus que temos acesso a tudo isso. E ao fazer isso, Senhor, cumpra-se em nós segundo aquilo que foi declarado. Nós tomamos posse, estendemos a nossa mão a Ti nessa manhã, crendo no milagre e na resposta do Senhor, em nome de Jesus. Participamos todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, hoje, às 18 horas, nós começaremos o nosso jejum. E às 18 horas, esse culto será reprisado. E aí, se você quiser reassisti-lo, seria interessante para você pegar de novo as informações que eu passei e a palavra que foi liberada. Quanto mais você ouve, mais você recebe. Amém? E aí, amanhã de manhã, eu vou enviar para você lá no grupo. Você que não está no grupo, eu vou enviar hoje o link no grupo da igreja. E amanhã de manhã eu vou enviar a declaração de fé, para você fazer a declaração de fé do segundo dia. E à noite a gente tem a ministração e faremos juntos a declaração. Amém? Deus abençoe você. Se dedique nesse tempo e você verá o Senhor manifestando o poder dele sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Você de casa, que o Senhor te abençoe e você possa estar com a gente aí nesses 21 dias. Se vocês não estão no grupo que eu mencionei, aqui embaixo na descrição, segundo link para você poder acessar o nosso grupo, tá bom? Só clicar aqui que você vai ser redirecionado para o grupo. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta com o segundo dia do nosso jejum. Deus abençoe.